Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira de muitos jogos, quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022, muitos jogos pelo Brasileirão Série A, 30ª rodada. Também rodada com muitos empates, viradas, galera. E falando em empate, vamos falar de um empate ruim. Ruim, por um lado, e relativamente bom, ou não muito ruim, para o outro. Estamos falando do jogo Ceará e Goiás. Ceará que está vivendo momento de panela de pressão, parceiro. Está um momento complicado o Ceará. É um time de massa, com pressão, com um treinador novo, que está se conhecendo o trabalho do Lúcio agora, muito perto da zona do rebaixamento, os resultados não aparecendo. Momento complicado, complicado. E pega o Goiás, que estava fazendo um período agora, uma boa campanha de vitórias, jogos bons, Pedro Raul aparecendo bem, deu uma certa caída, perdeu 2 partidas em casa, precisava se recuperar. Não fez uma grande partida o Goiás, mas conseguiu um empate. O jogo terminou 1-1. Ruim pro Vozão. Ruim. Só não foi pior porque a galera que está atrás também deu uma ajudinha. Além disso, tem o Coritiba, que vai jogar ainda, mas pega o campeão brasileiro, que é o Palmeiras. O Palmeiras é o campeão brasileiro de 2022. Alguém tem dúvida? Porra, não é possível. Que alguém ainda acha que o Palmeiras não é o campeão. O Palmeiras é o campeão. É uma questão aí de protocolo. Só isso, mas o Palmeiras é o campeão. Então o Coritiba vai pegar o campeão brasileiro de 2022. A tendência é que perca. Então vai dar essa ajuda ao Vozão. Além de outras situações que aconteceram no jogo que eu vou comentar aqui. Tenho quase certeza que alguns torcedores do Ceará vão me criticar. Como quase tudo que eu falo em relação ao Ceará, me criticam, dizem que eu torço o arquirrival, que é isso, que é aquilo outro. Bom, eu não torço para o arquirrival. O time que eu torço é o Flamengo, todo mundo sabe. Tá? Mas também não sou aquele torcedor que arranca os cabelos, se perdeu, se ganhou também não fica eufórico. Torço, mas na minha. Mas não sou contra quem quer se matar quando o time perde. Cada um que sou cada um que lamba a sua. Eu não sou esse tipo de torcedor. Curto. Mas eu curto mais ainda um futebol bem jogado. Não interessa o time. Então, só para avisar a galera do Vozão que eu não torço pro arquirrival, tá? Quem está chegando agora no canal. E o canal não é do time que eu torço. Eu falo de futebol. Eu gosto de futebol, beleza? Então, placar do jogo 1-1. É sobre isso que eu vou falar, sobre o jogo, sobre o resultado, sobre coisas que aconteceram no jogo que eu particularmente não gostei. Algumas coisas achei que o juiz foi bem e outras e na boa, já vou dizer aqui, bem feito, Uma hora esse negócio de ficar simulando, o clube tem que ser punido por causa disso. E na minha opinião, o Ceará foi punido por causa de simulação. Eu vou explicar para você que não viu o jogo e para quem viu, você pode não concordar, mas essa é a minha opinião. Tudo se inicia numa simulação.
Beleza? Então vamos lá, meu amigo torcedor do Vozão, meu amigo torcedor do Goiás. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver na live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Então vamos lá, cara. Com esse resultado de 1-1, o Goiás termina essa rodada. Deixa eu pegar aqui. O Goiás termina essa rodada. Por enquanto, termina a rodada não. Termina provisoriamente nesta quarta-feira na 11ª colocação com 38 pontos. Nesse momento, há 8 pontos do Cuiabá. Pode diminuir para 7, né? Porque se o Avaí ganhar, vai a 31 pontos. Então pode cair para 7. Está ali numa posição intermediária, mas uma posição confortável. Não vejo Goiás brigando por alguma coisa. Pré-Libertadores não vejo. Não tem time o Goiás para isso. Mas ali para se safar, permanecer na Série A e beliscar uma Sul-Americana, acho que dá para o Goiás abocanhar. Mas tem que jogar mais do que está jogando. O Goiás hoje fez uma partida que nem no primeiro e nem no segundo tempo, mesmo quando o Ceará estava com um jogador a menos, o Goiás conseguiu ser melhor do que o Ceará. O Goiás conseguiu um empate no final do segundo tempo. A zaga deu uma dormida ali, não foi nenhuma jogada ensaiada, nada. O Felipe Bates deu um chute, de qualquer maneira, passou pelo meio de todo mundo. O Lacerda deu um certo mole lá, cochilou, não fizeram a linha de impedimento correto, mas na verdade ninguém estava esperando aquele chute também ali, não foi nem forte, e o Nicolas foi lá e fez o gol. Mas o Goiás não foi melhor do que o Ceará, nem no primeiro e nem no segundo, mas conseguiu empate. E o Ceará, com esse resultado, fica ali com 32 pontos. Nesse momento, a 2 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Agora vamos lá. Imagina que o Curitiba empate. Se o Curitiba empatar, ele fica com 32 pontos. Ele vai passar o Ceará. Porque o Ceará só tem 6 vitórias e o Curitiba tem 9. O Curitiba passa. O Ceará fica primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Avaí joga ainda. O Avaí joga contra o Botafogo em casa. Vai lá que o Avaí ganhe o jogo. Imagina, o Avaí ganha o jogo. Se o Avaí ganhar o jogo, o Avaí vai passar o Ceará. O Avaí vai para... pegar aqui. O Avaí, se ganhar, vai para 31 pontos. Vai ficar com 8 vitórias. Não. O Ceará tem 32, desculpa. O Avaí não passa. Então, perdão. Menos mal. No ruim, o Ceará pode terminar na 16ª colocação, mas não entra na zona de abaixamento, porque o Avaí vai chegar no máximo a 31. Foi mal, fiz aqui os cálculos errados. Achei que o Ceará estava com 31 pontos e é 32. Mas continua muito perto. O que pode acontecer
é que o Ceará sair de 2 pontos para ficar 1 ponto da zona de rebaixamento. Complicado a situação do Ceará. O próximo jogo do Ceará é... Deixa eu pegar aqui. O próximo jogo do Ceará é fora de casa contra o Atlético Mineiro. Tenso. O jogo. O Ceará foi melhor o primeiro tempo inteiro. Com mais volume de jogo. O Lúcio botou o time com uma escalação que eu gostei ali do que ele fez. Com o João Mendonça, o Vinícius um pouquinho mais atrás, com o Richardson, o Castilho, que também arma bem a partida, e o Castilho vira e mexe, entrou algumas vezes, né, no lugar do próprio Vina. Um time mais leve, com mais criação no meio, com velocidade pelos lados, que tinha o Mendonça, mas tinha o Nino Paraíba também, e tinha o Vitor Luiz que chegava. Jogando ali numa linha com 3 zagueiros, Lucas Ribeiro, o Luiz Otávio e o Lacerda. Eu gostei. E estava melhor do que o Goiás. O Goiás não conseguia contra-atacar, estava se defendendo razoavelmente bem, tá? Estava dificultando um pouco o Ceará, mas o Ceará estava conseguindo impor um ritmo, estava conseguindo colocar pressão, colocar volume e estava criando situações. O Ceará poderia, sim, e não seria injusto, o Ceará terminasse o primeiro tempo na frente, ganhando de 1-0. Criou, correu, lutou para conseguir esse 1-0. No primeiro tempo não conseguiu, mas foi superior. O Goiás jogou muito pouco no primeiro tempo, tentou muito pouco, tinha uma certa dificuldade. Na minha opinião, é só questão de gosto, acho que o de Aventura dava para colocar o Pedro Raul e o Nicolas junto. Acho que ele já fez isso algumas vezes, por algum motivo ele achou que não dava certo, mas eu consigo ver o Pedro Raul e o Nicolas jogando. O Pedro Raul um pouco mais fixo e o Nicolas se movimentando mais, porque ele se movimenta mais. Ele é bom jogador, mas ele fez ali uma linha, né? Um 4-1-4-1, mas não estava conseguindo sair muito, nem com Belmonte por um lado e nem com Vinícius por outro. Estava tendo uma certa dificuldade, estava faltando o Marquinhos Gabriel, não estava conseguindo ser aquele cara de criação no meio de campo, acabou saindo porque sentiu no primeiro tempo. Então no primeiro tempo o Goiás não fez uma boa partida, mas não tomou o gol. Vai para o segundo tempo, o volume do Ceará continua o mesmo e logo no início do jogo sai o gol do Mendonça. Eu vou ir até o final, depois eu vou em pontos. Ceará faz o gol, continua melhor, com possibilidade de ampliar o placar, que o Goiás nitidamente dava para perceber que o Ceará estava controlando o jogo, até que acontece a expulsão do Vina. Acontece a expulsão do Vina, o Ceará tem que dar uma recuada, óbvio, começa a segurar um pouquinho mais o jogo, se defende relativamente bem e o Goiás não consegue criar. Tenta ficar com a bola, tenta chutar de fora da área, tenta colocar um volume, mas não consegue colocar esse volume, mas acaba encontrando o gol, um chute de qualquer maneira que o Felipe Bate deu um bico, nem pro gol, era fraca. Ficou um clarão ali, a bola foi pelo meio, o Nicolas foi lá, fez o gol. Já demorou uma eternidade o VAR para fazer a linha.
Pô, bicho, não precisava demorar aquele tempo todo. É por isso que o VAR não foi para a Copa do Mundo. É por isso que o VAR aqui no Brasil não foi para a Copa do Mundo. Ele demorou uma eternidade para fazer aquela linha. Porra, arrego. E o Goiás empatou. Justo. Pô, cara, olha só. Justo porque o Goiás tentou, né? Lutou, mesmo desorganizado, faltando um pouco de capacidade, organização, também um pouco de calma, talvez. Mas pelo que foi o futebol dos 90 minutos, o Ceará, para mim, foi melhor o primeiro e o segundo tempo. Só que foi empate. Por que que eu disse no início bem feito, e eu acho que a torcida do Ceará pode não concordar comigo, mas eu vou manter. Bem feito. De vez em quando me irrita essa simulação que o jogador brasileiro faz. Como todo jogador faz. Mas aqui no Brasil está vergonhoso a simulação que os jogadores fazem. E aí que tem dois aspectos, que não é de hoje. O Mendonça é um cara que eu gosto. Tem qualidade técnica, tem velocidade, ele consegue colocar qualidade com a velocidade. Mas não é de hoje. Sei que o Mendonça também vira e mexe, ele toma pancada justamente pela qualidade técnica e pela velocidade que ele tem. Mas não é de hoje que eu percebo o Mendonça cavando algumas faltas sem necessidade. Não é de hoje. Eu não vou nem falar do Vina, que o Vina é quase que um ator. Tá? Que daqui a pouco eu falo do Vina. Acontece uma situação que o Mendonça cai no chão. A impressão que se teve é que o cara deu um bico no pé dele ou deu-lhe um pisão. Só que olhando a imagem, irmão, eu fui e voltei, porque aqui onde eu vejo, eu consigo ir e voltar e voltar. Irmão, eu, particularmente, eu não vi absolutamente nada. Eu vi o jogador do Goiás encostou no Mendonça, o Mendonça se jogou. Essa foi a minha opinião. Essa foi a minha sensação. Acho que se tivesse uma agressão do jeito que o Mendonça estava rolando no chão, ia ser impossível o VAR não chamar o árbitro e mandar expulsar. Então, na minha opinião, o Mendonça simulou. Nessa simulação, o presepeiro do Vina, que o Vina fez, entrar na frente para proteger o Mendonça, o que ele acha que ia acontecer? Ele ia dar porrada no Mendonça ali? Ia bicar o Mendonça no chão? Pra que aquela babaquice que o Vina fez? Não é só o Vina que faz aquilo não de proteger. Pra que aquela babaquice? Eu juro que eu queria entender. Juro que eu queria entender. Aí puxa pra lá, puxa pra cá, puxa pra lá, puxa pra cá. Começa a reclamar, empurra pra cá, dá um empurrão. O Vina, no primeiro tempo, ele tinha dado um empurrão, porque houve uma falta no primeiro tempo pelo lado direito. O jogador do lado do Goiás fez uma falta nele. E ele ficou ali, tirou a bola. O Vina não bateu a falta de maneira errada. Mas o Vina dá um empurrão no cara. O árbitro deixa passar a batida, não dá amarelo, não dá nada. Só que o Vina está reclamando desde o primeiro minuto do jogo. Desde o primeiro minuto do jogo. Aí o Vina começa a reclamar, falar, pô. Toma um cartão amarelo. Continua a reclamar. Toma o segundo cartão amarelo e vai expulso. O Vina errou? Óbvio que errou. O Vina fez de propósito? Não, ele não fez de propósito. Não acredito que ele fez de propósito. O jogador, quando não está empenhado em alguma coisa, supomos, o jogador está cagando e andando pro jogo, o jogador não entra pilhado.
o jogador está desinteressado, ele entra até desatento. O Vina não entra desatento, ele não entra desinteressado, ele entra pilhado. O Vina sente o momento. Agora eu estou defendendo o Vina. O Vina sente o momento ruim. Ele traz para ele, é como se fosse ele. O Vina parece que coloca como se o momento do Ceará tivesse ruim por culpa dele. Então ele fica muito pilhado com isso. Só que ele não segura a onda. Ele não segura a onda. Tem jogador no Ceará que não assume responsabilidade. E o Vina acaba assumindo a responsabilidade de uma porrada de jogador que se oculta num momento desse. O Vina não se oculta. Só que essa pilha que ele entra pela responsabilidade, ele não consegue segurar a onda. Foi expulso e atrapalhou o Ceará, sim. Mas por que o Vina foi expulso? O Vina foi expulso porque seu companheiro Mendonça simulou uma agressão. Se ele não simula a agressão, o Vina não ia fazer aquela babaquice de querer proteger ele como segurança, não tinha acontecido nada daquilo. Nada daquilo. Talvez o Vina continuasse no jogo, talvez o Ceará tivesse ganho o jogo, porque ia ficar 11 contra 11, e dificilmente o Goiás, acho eu, que ia empatar esse jogo. Então, na minha opinião, o destempero do Vina, para mim, é porque ele assume muita responsabilidade de muitos que se omitem, mas a expulsão dele foi ocasionada por uma simulação do seu companheiro, que não precisava fazer aquilo. Sabe aquele malandro demais se atrapalha? Foi isso que aconteceu no Ceará. A malandragem demais atrapalhou. O Ceará acabou empatando um jogo que tinha tudo para vencer. Não sei se você vai concordar comigo, acredito que boa parte do Ceará não vai concordar comigo. Paciência. Mas essa é a minha visão. O Ceará hoje não ganhou o jogo. Lógico, porque o Goiás empatou, tentou, criou, mas não foi melhor do que o Ceará. A expulsão do Vina tem influência, mas a expulsão do Vina é ligada diretamente a uma simulação do Mendonça. O Vina tem que tomar um esporro, tem que pagar uma multa? Tem. Mas para mim o Mendonça também tinha que pagar. Não tinha a menor necessidade daquela simulação. Agora foi empate, agora é o Ceará tentar não entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada. Tentar não perder para o Atlético Mineiro, torcer aí para o Avaí perder para o Botafogo em casa, para o Avaí perder a próxima partida, o Curitiba perder a próxima partida, para ver. Mas o Ceará continua um momento muito complicado. E o Goiás está ali no meio da tabela, tranquilo. Essa foi minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!